Bom, gente, a aulinha de hoje é sobre genética de populações. A gente vai revisar alguns conteúdos. Então, o que é a genética de populações? É aquela parte da genética que vai se ocupar em estudar a estrutura genética de uma população. Basicamente, a gente tem aí como estrutura genética os alelos e os genótipos. Os alelos que representam os genes e os genótipos que esses alelos vão criar a partir das suas diversas combinações. Então, primeira coisa, o que é uma população? Né? População, a gente tem aqui um conceito básico, tá? É um grupo de indivíduos de uma mesma espécie que podem entrecruzar, né? Que podem gerar descendentes. Em relação à estrutura genética dessa população, né? O que a gente tem? Alelos e genótipos. Como padrão básico dos genótipos em uma estrutura de uma população, de uma estrutura genética de uma população, esses alelos que podem formar esses genótipos aqui, tá? Então, são esses alelos e esses genótipos que acabam por demonstrar um certo padrão das variações ali nas populações, na genética de populações. E esse padrão dessas variações, ele pode ser estudado justamente pela genética de populações. Assim como as mudanças que esses alelos podem e também dessas combinações genotípicas podem ocorrer aí ao longo do tempo, ou ao longo das gerações. Então, como a estrutura genética de uma população ela muda, ela sofre alterações? Exatamente a partir desses elementos aqui, desses pontos principais que a gente tem aqui. Mutação. Bem, como o próprio nome diz, mutação representa o quê? Mudanças. E se a gente está falando de mudanças de estrutura, na estrutura genética de uma população, a gente vai ter que mudanças no DNA podem trazer novos alelos, novos genótipos. Outro aspecto importante a respeito das mudanças estruturais na estrutura genética de uma população são as migrações, a migração. A migração representa o quê? O movimento de indivíduos entre populações. Ou seja, esse movimento ele pode ser emigração e imigração. Emigração por saída, imigração por entrada. Então, o que acontece? Esse movimento pode introduzir ou até retirar também. Introduz, mas também ou retira, ou retirada. Retira também alelos do meio ali da população. Então, isso vai acarretar em quê? Um fluxo gênico. Vai trazer um certo fluxo gênico. Esse fluxo gênico pode alterar a estrutura genética de uma população. Um outro processo é a própria seleção natural. Então, quando a seleção natural atua, certos genótipos deixam mais descendentes, obviamente. Devido a quê? Devido a algumas diferenças no modo de vida, diferenças que podem ser tanto na questão da vida, quanto da reprodução, do modo de vida, modo de reprodução. Também. Esse aqui também é um outro fator que influencia e muito na estrutura genética de uma população. É a chamada deriva genética. A deriva genética, na verdade, corresponde a alguns processos aleatórios. E estes processos reduzem a variabilidade genética de uma população. Isso sem levar em consideração a questão da adaptabilidade ou não. São coisas aleatórias. Quer ver um exemplo? Uma queimada. A redução da composição genética de uma determinada população que ocorre
em função de uma queimada, né? Quer dizer, os elementos que vivem ali naquela população aleatoriamente foram excluídos. Outro ponto que se considera no estudo de genética de populações é o casamento preferencial ou cruzamento preferencial. A gente sabe que casamento ou acasalamento, ele é através do acasalamento que ocorre a combinação dos alelos dentro dos genótipos possíveis. Então, um casamento preferencial, ele é um casamento ou acasalamento que não é aleatório, tá? Então, as combinações de alelos, elas não são aleatórias, elas são direcionadas. Então, nós chegamos aqui nessa parte que trata do equilíbrio gênico das populações, né? Existe o teorema de Hardy-Weinberg. Então, para que haja equilíbrio gênico, primeira coisa, populações grandes. Populações grandes, não tem que ocorrer nenhum fator evolutivo, ou seja, não ocorre mutações, não atue a seleção natural. A população deve ficar isolada, ou seja, não pode haver migrações, tá? E que essa população seja pamítica. O que isso quer dizer? Que os cruzamentos ocorram ao acaso. Então, como é que a gente vai fazer, então, o cálculo ou reconhecimento da frequência genotípica de uma determinada população? Primeira coisa, a gente tem que ter quais são os genótipos possíveis em uma determinada população. Tem aqui como genótipo azão. Para ter o cálculo de frequência genotípica, você tem que conhecer o número de indivíduos. Então, vamos aqui usar hipoteticamente que nessa determinada população da qual a gente vai calcular a frequência genotípica, nós temos aqui 300 indivíduos. Eu vou colocar aqui mais para o cantinho, tá? Mais para o cantinho, para poder dar tudo certinho aqui no final. Então, como é que eu vou calcular, então, a frequência genotípica desses indivíduos aqui? Então, eu terei que a frequência genotípica será o número de indivíduos azão, ou seja, vou chamar aqui N azão, dividido pelo total, pelo número total de indivíduos. Quanto é que eu vou ter aqui? Eu vou ter 300 dividido por 1000. Quanto que vai dar aqui? 0,3 ou 30%. Observe que o total representa o quê? 100% da população. 100% dessa população. E quando a gente vai executar aqui a soma disso tudo aqui, eu vou ter 0,3 mais 0,5 mais 2 vai estar igual a 1. A mesma coisa a gente vai fazer agora, só que para verificar a frequência gênica. Então, a gente tem o número de genótipos, a gente vai utilizar o mesmo genótipo, a mesma frequência, assim, o mesmo número de indivíduos, para poder facilitar aqui a nossa vida. Então, no genótipo azão, eu te disse que a gente tem 300 indivíduos. Então, eu te pergunto, qual é o número, qual a quantidade do alelo azão aqui? Eu tenho 300 mais 300. Então, aqui eu terei 600. Ok? E de alelos azinho. Qual é o número de alelos azinho no meio aqui, ó, entre esses indivíduos? 0. Eu não tenho nenhum alelo
azinho aqui? Só azão, azão, azão. Qual será o total aqui? Total 600. Ok? Eu tenho 600. Agora, os indivíduos azão, azinho. Eu falei lá anteriormente 500 indivíduos. Eu tenho 500 indivíduos. Se eu tenho 500 indivíduos azão, azinho, qual é a quantidade de azão que eu tenho aqui entre esses indivíduos? Eu tenho 500. E de azinho, quantos eu vou ter aqui? Também 500. Ou seja, o meu total aqui, ó, vai para 1000 alelos. Mesma coisa eu vou fazer agora para o genótipo azinho, azinho. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o total de tudo. Total, eu tenho aqui como total de alelos azão 600 mais 500. Eu terei 1100. Agora, como é que eu vou calcular essa frequência gênica? Frequência do alelo azão ou do alelo dominante. Eu vou chamar essa frequência F de A. Essa frequência é o seguinte: eu vou simplesmente pegar o total de alelos azão, o número total, e vou dividir pelo total de alelos geral. Então, eu tenho aqui, nesses indivíduos azão, azão, 600. Nesses indivíduos azão, azinho, 500. Apareceu 500 vezes. Então, eu tenho 1100. 1100. E vou dividir isso aqui pelo total de alelos, o total de genes dentro dessa população. Qual é o total? Eu tenho 600, 1000 e mais 400. Eu tenho um total de 2000 genes. Então, eu tenho 1100 dividido para 2000. Isso aqui vai me dar um valor de 0,55 ou 55%. Veja que é bem simples o cálculo de frequência gênica, tá? A mesma coisa para a frequência do alelo azinho. Frequência de alelo azinho, eu vou chamar de F azinho. O que é que eu tenho aqui, então? Eu terei um total de 900 dividido para 2000, que é o total de alelos, o total de genes. Isso aqui vai me dar um valor de 0,45 ou simplesmente 45%. Então, vou somar aqui. Isso aqui vai ter que dar 100%. Isso aqui vai ter que dar 1. Ou seja, é o total dos genes encontrados nessa população, tá? Aqui, se eu for chamar a frequência do gene A, frequência de A, de azão, do A, né, que é o gene dominante. Se eu chamar essa frequência de P, porque por convenção, lá no teorema de Hardy-Weinberg, a gente chama P representando os genes dominantes. E os genes recessivos nós chamamos de Q. Então, nós teremos que, quando uma população se encontra em equilíbrio gênico, P mais Q é igual a 1. Para a questão da frequência genotípica, a gente pode utilizar a união de gametas que ocorrem ao acaso. Então, se nós temos aí uns genes dominantes
com alelos, né, genes dominantes, genes recessivos, a gente faz aqui, basicamente, um quadro de Punnett, em que a gente vai fazer a distribuição dos gametas. Gameta dominante, gameta recessivo. A mesma coisa aqui, gameta dominante, gameta recessivo. E aí, como é que vai ser essa frequência? Eu tenho aqui azão com azão. Eu vou ter aqui o quê? P ao quadrado. A vezes A. A vezes A. P vezes P. P ao quadrado. Eu tenho aqui azão com azinho. Azão vezes azinho. Eu tenho P, Q. Né? Pela representação que a gente utilizou aqui anteriormente, que tá aqui, ó. F de A, quando for um gene dominante, a gente vai usar a letra P. Quando for um gene recessivo, a gente vai usar a letra Q. Então, aqui, se eu tiver azão, azinho, mais uma vez, eu tenho PQ. Tá? Vou até colocar aqui um sinalzinho de igual. É a mesma coisa que eu dizer que eu tenho PQ. Azinho com azinho, eu terei Q ao quadrado. P ao quadrado mais duas vezes, porque apareceu duas vezes aqui o PQ, mais Q ao quadrado, representando toda a população, ou seja, vai ter que dar igual a 1. As representações algébricas das frequências gênicas e frequências genotípicas é exatamente essa, né? Então, você tem aí a frequência do azão P, frequência de azinho Q. Então, P mais Q igual a 1. Quando se trata de frequência genotípica, eu terei tudo isso aqui somado tem que dar igual a 1, tá? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1.